O aroma de café recém-passado e pãezinhos de canela quente geralmente preenchia a rotina diária com um abraço reconfortante. Mas esta manhã, uma pontada de inquietação apertou o peito de Herper. Foi a primeira vez em mais de um ano que ela se atrasou. E o café? Geralmente movimentado. Parecia estranhamente silencioso para seus passos apressados. Ela ajeitou seu avental branco impecável sobre a blusa verde esmeralda. Seus dedos atrapalhando-se com os nós. Deu um rápido ajuste no seu rabo de cavalo ligeiramente torto e surgiu na acolhedora área de refeições, esperando que seu atraso de 20 minutos passasse despercebido. Sem essa sorte. Herper. Uma palavra. A voz clara e ressonante da dona do café. A senhora Albright flutuou da escada em caracol que levava ao seu escritório no andar de cima. Assim que terminar com aquela mesa. Por favor. Venha-me ver. Herper moveu-se com uma lentidão deliberada, servindo um chá de ervas aromático e um prato de scones de mirtilo para seus clientes. Com um suspiro suave, ela se virou em direção ao escritório da senhora Albright. Victoria Albright era uma mulher de princípios firmes. Mas sua justiça era inegável. Ela muitas vezes ignorava pequenos deslizes de sua equipe. Mas atraso era absolutamente inaceitável. Era preciso uma razão incrivelmente convincente para desculpar tal lapso. E Herper, felizmente, tinha uma. Sem pensar duas vezes, ela abriu a porta do escritório, oferecendo um sorriso sem graça. Bem? Dormiu demais? Perguntou a senhora Albright, espiando por cima da borda de seus delicados óculos. Ou talvez perdeu seu trem habitual? Vamos. Não fique aí parada. Essa cadeira não é apenas para decoração. Herper afundou relutantemente na cadeira de veludo macio, seus dedos trêmulos dobrando nervosamente o linho impecável de seu avental. Nenhum dos dois. Na verdade, ela murmurou, reunindo coragem. É que eu estou grávida. A caneta da senhora Albright caiu ruidosamente sobre sua mesa de mogno, seus olhos se arregalando de espanto. Por um momento, pareceu que todas as linhas de preocupação em seu rosto haviam se suavizado magicamente. É mesmo? De verdade? Sim. Esta manhã eu me senti um pouco enjoada. Até pensei em ligar dizendo que estava doente. Mas então decidi. Por que não fazer um teste? E eu ainda não consigo acreditar. Por que você não ligou então? Perguntou a senhora Albright, com uma nota de surpresa e admiração em sua voz. Eu não sei, confessou Herper, encolhendo os ombros. Talvez eu só quisesse compartilhar a alegria com todos. A senhora Albright serviu para as duas uma xícara calmante de chá de menta. Depois se sentou na beirada de sua mesa. Compartilhar a alegria. Ela refletiu. Um leve sorriso tocando seus lábios. E o que? Você vai correr pelo café gritando sua notícia para cada cliente? Ou? Porque para todos? As bochechas de Herper coraram. Você? Por exemplo. Já sabe. As outras meninas descobririam quando fosse a hora certa. É tão errado assim compartilhar a felicidade? Ela ficou em silêncio. Seu olhar fixo na senhora Albright, cuja expressão se tornara pensativa, tingida de uma melancolia silenciosa.
Como se tivesse desenterrado uma memória terna e esquecida. Felicidade. Ela repetiu suavemente, traçando a borda de sua xícara de chá. Sim. Suponho que seja uma felicidade ser mãe. Uma alegria que, lamentavelmente, passou por mim. E o pai? É o Ben? Respondeu Harper imediatamente. Benjamin Hamilton? Você talvez se lembre dele. Ele costumava passar no café com bastante frequência. Claro que me lembro, afirmou a senhora Albright. Eu nunca teria imaginado que as coisas fossem tão sérias entre vocês dois. O pai dele, você sabe, é dono da Hamilton Developments. Uma figura bastante proeminente. Harper franziu a testa, reconhecendo o julgamento sutil e familiar. O que isso tem a ver com alguma coisa? Ela retrucou. Um brilho de desafio em seus olhos. Nós nos amamos. E todo o resto simplesmente não é importante. Mas ele não a pediu em casamento. Pediu? Ainda não. Harper não conseguia parar de mexer em seu avental. Por favor. Me desculpe. Mas eu realmente deveria voltar ao trabalho. E sobre o atraso? Prometo que não vai acontecer de novo. Sinceramente. Ela se levantou, pronta para sair. Mas o olhar firme da senhora Albright a manteve no lugar. Espere, disse ela, um sorriso gentil aparecendo. Ouça, eu sei que você vai pensar que estou me intrometendo. Mas por favor, entenda. Eu me importo com o que acontece com você. Você é uma funcionária maravilhosa. Uma pessoa verdadeiramente boa. E eu valorizo isso. Você mesma disse que não tem família para se apoiar. Ninguém para lhe oferecer orientação. Os Hamiltons são pessoas complexas. Como muitos com grande riqueza. Eles muitas vezes pensam apenas em si mesmos. Você não é igual a ele. Querida Harper. Ele tem um histórico de interesses passageiros. E você é como uma lembrança preciosa. Ele pode admirá-la por um tempo. E depois deixá-la de lado. Deixando-a com nada além de um coração partido. Sinceramente. Eu realmente acho que isso é da minha conta. Disse Harper. Com uma ponta de mágoa na voz. Eu realmente deveria ir. Vá então. A senhora Albright assentiu. E me perdoe se eu a ofendi. Harper virou-se em silêncio, puxando a porta com um pouco mais de firmeza do que o necessário ao fechá-la. O humor esperançoso e estranho com que Harper havia entrado no escritório desaparecera, deixando uma dor vazia. É? Minha querida criança? Suspirou a senhora Albright depois que ela se foi. Já era crepúsculo quando Harper olhou pela janela de seu apartamento e viu o elegante sedã carvão de Ben estacionado perto do meio-fio. Com um grito de alegria. Ela fechou as cortinas e praticamente pulou no sofá. Já era crepúsculo quando Harper olhou pela janela de seu apartamento e viu o elegante SUV de Ben estacionado perto do meio-fio. Com um grito de alegria. Ela fechou as cortinas e praticamente pulou no sofá. Uma torrente de emoções surgiu dentro dela. Tão potente que ela não conseguia ficar parada por um segundo. Ela alisou a elegante toalha de mesa de renda em sua mesa de jantar. Adicionou mais 2 velas altas e finas e verificou se o espumante estava perfeitamente gelado. Finalmente. Uma batida suave e hesitante ecoou na porta, tirando Harper de sua antecipação nervosa.
Ela praticamente voou pela pequena sala de estar. Seu coração um tambor selvagem contra suas costelas. No momento em que a porta se abriu, revelando Ben. Seu mundo cuidadosamente construído parecia à beira de algo extraordinário. Qual é a ocasião especial? Ben perguntou ao entrar. Seus olhos se arregalando ligeiramente ao ver balões brancos perolados e alegres flutuando perto do teto e o delicado brilho das luzes de fada penduradas na lareira. Uma pitada de diversão brincava em seus lábios. Um olhar que ela geralmente adorava. É uma surpresa? Respondeu Harper. Sua voz um pouco ofegante de excitação. Enquanto pegava cuidadosamente uma garrafa gelada de espumante de um balde transbordando de gelo. Ela escolhera a opção sem álcool. Um pequeno aceno secreto para a notícia momentosa que estava prestes a compartilhar. Ben? Ainda esperando por uma explicação mais clara. Abriu a garrafa com um estalo satisfatório e derramou o líquido efervescente em 2 elegantes taças de cristal. Seu olhar então se voltou para Harper, que estava cuidadosamente enchendo um terceiro copo. Um delicado copo vintage. Com suco de cranberry. Por que você não está bebendo? Ele perguntou. Uma sobrancelha arqueada. Você está planejando me envenenar com todo esse mistério? Ela engasgou com sua própria risada contida, acenando com as mãos em protesto. Oh? Suas piadas são realmente horríveis às vezes. Ela resmungou divertidamente, limpando a garganta. A risada, no entanto, rapidamente se transformou em uma profunda seriedade. E eu não estou bebendo vinho porque... Bem, o bebê não gostaria. As mãos de Ben, ainda segurando a taça, pararam no ar. Que bebê? Ele perguntou. Sua voz de repente desprovida de sua leveza anterior. Totalmente perplexo. Um bebê normal? Disse Harper. Sua voz suavizando-se, cheia de uma ternura quase insuportável. Uma coisinha minúscula. É novinha em folha. Acabou de chegar. Ela flutuou pela sala até sua comoda e cuidadosamente tirou um pequeno e fino bastão. Não maior que seu dedo indicador. De uma gaveta forrada de veludo. É um teste. Eu fiz esta manhã. Ela explicou. Sua voz tremendo ligeiramente com o peso da revelação. Veja. 2 linhas. Significa que estou grávida. Ben? Ben congelou. A taça de cristal ainda suspensa em sua mão, sem chegar aos seus lábios. Harper o observava. Uma onda de pura e inalterada alegria invadindo. Ela interpretou mal sua completa imobilidade, acreditando que nascera de uma felicidade avassaladora e sem palavras com a notícia transformadora que acabara de dar. Ela o imaginou envolvendo-a em seus braços. Lágrimas de alegria em seus olhos. Sussurrando promessas de um futuro compartilhado. Em vez disso, um silêncio arrepiante desceu. Espesso e sufocante. Pressionando sua antecipação esperançosa. Finalmente, a voz de Ben, surpreendentemente desprovida de calor, perfurou o silêncio. Você tem certeza de que é meu bebê? Harper o encarou. Seu sorriso vacilando e depois desmoronando completamente. De quem mais seria? Ela retrucou. Sua testa franzida em uma confusão que rapidamente se transformou em descrença. Você está sugerindo. Você está realmente sugerindo que eu... A acusação pairava no ar. Uma serpente venenosa e invisível.
Ela queria liberar sua mágoa. Exigir uma explicação para uma insinuação tão cruel. Mas naquele momento devastador, Ben segurou a frágil taça de vidro com tanta força que ela se estilhaçou em sua mão. O estalo agudo ecoou na sala repentinamente pequena. E uma gota de sangue vermelho rubi escuro brotou de sua palma, misturando-se com o espumante. Vamos dizer que é meu? Disse ele lentamente. Sua voz plana, desprovida de qualquer emoção, enquanto espalhava os cacos quebrados sobre a toalha de mesa branca e imaculada. Ele então enfiou a mão no bolso e enrolou bruscamente um lenço em sua mão sangrando. Tudo bem. Eu te dou um dinheiro. Mas você terá que resolver tudo sozinha. A mente de Harper girou. Dinheiro? Resolver o que sozinha? Ela gaguejou. Sua mão instintivamente estendendo-se, agarrando o braço dele, virando com força para encará-la. Para ir à clínica? Respondeu Ben imediatamente. Seus olhos frios e distantes. Você não está realmente planejando ficar com ele? Está? A mão de Harper, ainda agarrando o braço dele, ficou dormente e depois caiu. A alegria, a esperança, os sonhos que ela havia tecido em torno desta pequena vida se despedaçaram ao seu redor como vidro frágil. O que você está dizendo? E quanto a nós? Ben tirou a mão ferida do bolso. Um sorriso sombrio e sem humor torcendo seus lábios. Que nós? Ele zombou. Sua voz carregada de desdém. Você está completamente louca? Por que você quereria esse tipo de fardo? Pessoalmente, eu não preciso de nada disso. Você ao menos percebe o que é preciso. O esforço puro para criar uma criança? Mas eu pensei que faríamos isso juntos. Sussurrou Harper. Seus olhos fixos na chama dançante e vacilante da vela alta e retorcida na mesa, que agora se tornava borrada e distorcida através de suas lágrimas repentinas. Sua voz era fina como um fio de fumaça, como se falasse de um sonho. Eu pensei que teríamos uma família. Estamos juntos há tanto tempo. Ben? Estamos juntos há pouco mais de 6 meses. Exclamou Ben. Sua voz aumentando, com um tom de impaciência. Ela. Estamos namorando. É só isso. Qual é o problema? Todo mundo faz isso. Você apenas conjurou alguma fantasia selvagem e irrealista em sua cabeça. Honestamente, é como uma paixão de jardim de infância. Então, meu amor, tudo isso é apenas uma paixão de jardim de infância para você? Perguntou Harper. Sua voz ainda dolorosamente incolor. Mal um sussurro. Ela não estava realmente pedindo confirmação. Estava simplesmente declarando a verdade dolorosa e inegável. E eu? Eu também não sou desejada? Não seja tão dramática. Harper? Ben franziu o senho, fechando o zíper de sua jaqueta com um som áspero. E vamos pular as cenas teatrais. Ok? Podemos conversar amanhã, quando ambos tivermos a chance de pensar com clareza. Você realmente precisa de algo de mim agora? Harper continuou a olhar para a vela grossa e elegante, observando suas chamas consumirem firmemente a cera, criando filetes lentos e brilhantes em seu lado. Os sonhos que ela havia acalentado, o futuro que ela havia imaginado, estavam derretendo. Assim como a vela. Não. Ela finalmente conseguiu responder.
A única palavra frágil e oca. Ben se inclinou. Deu um beijo rápido e displicente em sua testa e saiu, deixando para trás o cheiro forte de seu perfume caro e as manchas vermelhas gritantes em sua toalha de mesa branca. Um testemunho feio da realidade brutal que acabara de se desenrolar. Por um longo e agonizante momento, Harper ficou parada no lugar, seu olhar fixo nas manchas de sangue escuras. Então, um grito primal rasgou sua garganta, cru e angustiado. E quando no apartamento agora silencioso, ela se lançou para a frente, suas mãos varrendo a mesa, virando-a com um estrondo que fez cristal e porcelana se estilhaçarem em 1000 pedaços. Ela chorou. Depois gemeu. E então simplesmente ficou enrolada no chão frio, em meio aos destroços, soluçando até que a primeira luz pálida do amanhecer se infiltrou pelas janelas. A exaustão finalmente a venceu, puxando-a para um sono pesado e sem sonhos assim que ela tropeçou para a cama. Ela acordou muito mais tarde, à noite, quando as luzes da rua lá fora começaram a lançar seu brilho âmbar familiar. Sua mente parecia estranhamente vazia. Um vazio peculiar e inquietante. Sem plena consciência do que estava fazendo, Harper vestiu uma jaqueta gasta e saiu de seu prédio, vagando sem rumo pela rua, alheia à garoa fria e persistente que havia começado a cair. Ela passou pelo The Daily Grind, o café aconchegante que, apenas horas antes, representava todo o seu mundo estável. Ela não parou. Nem mesmo olhou para dentro. Em vez disso, ela virou em um beco estreito e sombrio e se viu em uma pequena e um tanto duvidosa loja de bebidas, com seu letreiro de neon piscando erraticamente. Sem um momento de hesitação, ela pediu uma caixa de vinho tinto barato. No momento em que estava em suas mãos, ela a rasgou e deu um gole longo e ardente. Ainda ontem, o mero pensamento em álcool, especialmente com uma vida florescendo dentro dela, teria sido abominável. Hoje, ela não considerou o futuro bebê. Não pensou em si mesma. Sua cabeça parecia desconcertantemente clara, como se alguém, em um instante, tivesse apagado todos os pensamentos ou sentimentos de sua mente. Tudo pelo que ela viveu nos últimos meses havia evaporado de repente, dissolvido como a cera da vela que queimara tão brilhantemente em sua mesa de comemoração. Harper deixou a loja e se dirigiu à velha ponte de pedra que conectava a cidade movimentada ao assentamento suburbano tranquilo e quase esquecido onde ela crescera. Era o local do lar infantil. Um lugar que ela não visitava desde que deixara suas portas. Uma adolescente entrando em um futuro incerto. O crepúsculo ainda não havia se aprofundado na escuridão verdadeira e impenetrável quando Harper chegou à ponte. Há muito tempo, quando era apenas uma menina, ela e seus amigos do orfanato costumavam escapar para esta mesma ponte. Eles passavam horas aqui, jogando pedrinhas no rio estreito e sinuoso abaixo, observando as ondulações se expandirem. Às vezes, eles simplesmente se sentavam nos parapeitos de pedra áspera, com as pernas balançando, observando o deslizar lento e silencioso dos velhos barcos de pesca. Harper lembrava-se vividamente de uma tarde. O pequeno Charlie, um menino de sua idade com olhos destemidos, ousara caminhar por toda a extensão da ponte no parapeito estreito, imitando um equilibrista em um circo. Ele escorregou, caindo silenciosamente na água agitada, batendo a cabeça em uma viga de suporte irregular abaixo. Ele se foi em um instante. Depois daquele dia angustiante,
As crianças do orfanato nunca mais se aventuraram na velha ponte. Para Harper. Toda vez que ela se encontrava em suas tábuas desgastadas, não podia deixar de se lembrar do pequeno Charlie. O menino doce e travesso que nunca viveu para ver seu 11º aniversário. Parando na entrada da ponte, Harper deu outro gole desafiador do vinho barato. O líquido amargo queimando sua garganta. E então apressou o passo. As solas de suas botas ecoavam na superfície fria e metálica. E o cheiro pungente de água estagnada e peixe em decomposição subia do rio consideravelmente diminuído abaixo, puxando o cachecol com mais força para cobrir o rosto. Harper chegou ao meio da ponte e, com uma resolução aterrorizante, escalou o corrimão enferrujado. Uma vez na borda estreita e precária, ela instintivamente ofegou. Sua respiração presa na garganta enquanto olhava para baixo. A água agitada estava a estonteantes 18 metros abaixo. Um abismo escuro e faminto. Ela esvaziou as últimas gotas de vinho e arremessou a caixa vazia no abismo. Ela desceu em espiral lentamente. Um retângulo pálido contra a escuridão tinta. Antes de finalmente pousar na superfície turva, flutuando silenciosamente para as sombras. Respirando fundo e tremendo, Harper se inclinou para a frente, equilibrando-se na beirada, com os braços estendidos, como se estivesse se preparando para abraçar o vasto vazio. Outro segundo fugaz e então... Ei? O que você está fazendo? Uma voz fina e aguda de repente soou atrás dela. Você vai pular? Eu não recomendaria. Meu amigo Timmy tentou pular daqui uma vez e quase quebrou o pescoço. E o Timmy é muito atlético. Ele sabe fazer todo tipo de coisa. Harper deu um solavanco, virando-se para encarar a interrupção inesperada. Em seu choque, seu pé escorregou na borda estreita e escorregadia. Seu coração saltou para a garganta enquanto ela mergulhava para baixo, instintivamente se debatendo por algo. Qualquer coisa para agarrar. Seus dedos se fecharam em torno de um vergalhão fino e enferrujado que se projetava da lateral da ponte. Ela tentou se erguer, recuperar o equilíbrio. Mas seus braços pareciam impossivelmente fracos, tremendo sob seu peso. Aguenta firme, gritou uma pequena voz. E uma garotinha, impossivelmente corajosa, passou pelo corrimão. Eu já estou aí. Só um segundo. A menina deitou-se de bruços, prendendo as pernas em uma parte resistente do corrimão. E com uma força surpreendente, começou a puxar Harper para cima, grunhindo e se esforçando. Apesar de sua pequena estatura e constituição esguia, a criança era espantosamente forte. Ela conseguiu içar Harper quase até a cintura, permitindo que Harper subisse o resto do caminho para a borda sozinha. Só então a menina soltou seu aperto. Seus pequenos dedos brancos e rígidos. Obrigada, sussurrou Harper. Sua voz rouca, ainda se recuperando do terrível encontro com o abismo. Ela olhou para sua pequena salvadora. Um borrão de movimento enquanto a menina espanava a poeira de sua jaqueta. Qual é o seu nome? Mira, respondeu a menina. Seus olhos grandes e curiosos. E o que você está fazendo aqui tão tarde? Por que não está em casa? Eu não tenho casa. Mira deu de ombros. Uma aceitação comovente e madura em seu tom. Eu moro no orfanato ali, do outro lado do rio. Ela ajudou Harper a passar de volta pelo corrimão e depois soprou em suas próprias mãos geladas.
A noite prometia ser amargamente fria. O vento forte varrera as nuvens de chuva, deixando o céu uma vasta tela, cintilando com estrelas brilhantes. E há quanto tempo você está lá? Perguntou Arper. Sua voz gentil, enquanto instintivamente estendia suas próprias luvas para a menina. O que aconteceu com seus pais? Quase 1 ano agora. Suspirou Mira. Um som profundo e pesado para uma pessoa tão pequena. Minha mãe foi atropelada por um carro e... Sinceramente, eu realmente não gosto de lá. Arper cuidadosamente colocou as luvas macias nos dedos dormentes de Mira. Depois começou a levá-la de volta pelo caminho que viera. Eu entendo. Ela assentiu, olhando para a faixa escura de mata além da ponte, sabendo que o orfanato ficava do outro lado. Eu mesma cresci lá. Morei lá até aos 18 anos. Eu sempre pensei que alguém viria me buscar. Mas nunca vieram. Um pensamento súbito e reconfortante floresceu na mente de Arper. Vamos. Vamos comer alguma coisa. O que você acha? Ótimo. Os olhos de Mira se iluminaram e ela assentiu com entusiasmo. Estou com muita fome. Arper pegou a pequena mão da menina na sua. Uma onda de profunda gratidão a invadindo. Ela não pôde deixar de se perguntar o que poderia ter acontecido esta noite se não fosse por esta criança notável. Depois de presentear Mira com uma refeição quente e deliciosa no The Daily Grind, Arper ficou na varanda do café, conversando com sua nova conhecida enquanto esperavam por um táxi. De repente, um carro surgiu de uma rua lateral, do lado oposto da estrada. Seus faróis brilhando e cegando-as momentaneamente. Arper protegeu os olhos com a mão. E quando abaixou, encontrou Ben parado bem na frente delas. Sua figura silhuetada contra os feixes de luz do carro. Finalmente te encontrei. Ele exclamou, aproximando-se. Um alívio tenso em seu rosto. Você não estava em casa. Seu telefone não atendia. E no trabalho disseram que você tinha o dia de folga. Decidi tentar verificar aqui de novo. E aqui está você. O que você quer? Retrucou Arper. Sua voz afiada, endurecida pelo desespero da noite. Oh? Nada demais. Disse ele, forçando um sorriso nonchalant. Só queria conversar. Lembra? Combinamos de conversar ontem. Nós não combinamos nada. Ben? Retorquiu Arper. Sua voz um rosnado baixo. Como você ousa mostrar a cara aqui? Ben enfiou as mãos nos bolsos, balançando ligeiramente na ponta dos pés, claramente planejando seu próximo movimento. Se não fosse pelo manto da escuridão, Arper teria visto o sorriso malicioso distorcendo suas feições. Finalmente, ele tirou um cigarro do bolso e o acendeu, a brasa brilhando sinistramente na luz fraca. Vamos. Arper? Ben exalou uma corrente de fumaça, limpando a boca com as costas da mão. Eu entendo que ontem foi uma conversa difícil. E tivemos apenas um pequeno desentendimento. Essas coisas acontecem. Mas você tem que entender o meu lado também. Essa situação me afeta também. Seu bebê é meu bebê. Enquanto falava, Ben manteve o olhar fixo apenas em Arper, completamente alheio a Mira, que estava sentada quietamente em um banco próximo, sem entender a discussão dos adultos.
A menina logo perdeu o interesse em sua troca calorada e gravitou em direção ao carro de Ben, atraída por suas linhas elegantes. Ansiosa para dar uma olhada mais de perto. É ele! Mira gritou de repente. Sua voz cortando o ar da noite como uma faca. Ela tropeçou para a frente, apontando um dedo trêmulo para Ben. É ele! É ele! Lágrimas escorriam de seus olhos. E seu pequeno corpo começou a tremer com um tremor incontrolável e furioso. Harper caiu de joelhos, puxando a criança perturbada para um abraço apertado, tentando acalmá-la enquanto buscava urgentemente uma explicação. É ele! Foi ele! Repetiu Mira, olhando descontroladamente para Ben. Ele matou a minha mamãe. Ben engasgou com a fumaça do cigarro, tossindo violentamente enquanto jogava a bituca no chão. Que besteira é essa? Ele explodiu. Sua voz alta e defensiva. Quem é essa criança? Afinal? Mira, lutando para controlar suas emoções avassaladoras. Ergueu-se em sua altura total e minúscula e cerrou as mãozinhas em punhos. Ela levantou seu rosto manchado de lágrimas, seus olhos ardendo com uma coragem desafiadora. E o encarou. Você atropelou minha mãe naquele dia? Ela declarou, pressionando as costas contra as pernas de Harper para se apoiar. Ela estava atravessando a rua. Ela tropeçou e você nem parou. Eu me lembro claramente do seu carro. Ele assombrou meus sonhos por tanto tempo. Mira, incapaz de conter por mais tempo a torrente de dor e medo, desatou a chorar novamente. Seu pequeno corpo sacudido por soluços. Isso é um absurdo, murmurou Ben, recuando em direção ao seu carro. Seu rosto uma máscara de negação. Eu não atropelei ninguém. Ele se atrapalhou com a maçaneta da porta do carro. Ela. Harper. Conversaremos outra hora. Eu realmente preciso ir. Para aí mesmo. Gritou Harper. Sua voz surpreendentemente forte. Pegando seu telefone. Eu não sei se você atropelou alguém ou não. Mas pessoas competentes vão descobrir isso. Estou ligando para a polícia. Ben abriu a porta do carro com um puxão. Mas antes que pudesse pular para dentro, Mira se lançou sobre ele. Suas pequenas mãos agarrando sua perna com uma força surpreendente. Ele tentou se livrar dela. Mas seu aperto era como ferro. Enfurecido, ele levantou a mão, com a intenção de golpeá-la. Mira, rápida como um raio, desviou do golpe. O punho de Ben cortou o ar frio da noite. Um zunido doentio de vazio deslocado. Sua pestinha. Ele rosnou, agarrando o cabelo da criança. Seu rosto contorcido de fúria. Sai de cima de mim. Sua pirralha. O grito lamentável de Mira acendeu uma faísca de coragem desesperada em Harper. Ela avançou. Um turbilhão de instinto protetor. Atingindo Ben com golpes selvagens e descoordenados. A comoção inesperada perfurou o calor aconchegante do Daily Grind. Em um instante, a garçonete de bom coração do café, Sarah, e o robusto assistente de cozinha, Matt, surgiram na varanda, vendo Harper envolvida em uma luta desigual. Matt correu em seu auxílio, acertando um soco sólido na orelha de Ben. O golpe pareceu apenas enfurecer Ben ainda mais. Ele empurrou as duas mulheres com um empurrão violento e, em seguida,
Voltou toda a sua atenção aterrorizante para Matt, proferindo uma série de xingamentos vis. Ele deu um chute brutal na virilha de Matt, enquanto Matt se dobrava com um impacto agonizante. Ben suavemente tirou um canivete do bolso. O clique arrepiante da lâmina ecoou na noite. O aço curto e brilhante cintilou ameaçadoramente no brilho nebuloso do poste de luz. Seu lixo! Ben sibilou triunfante, seus olhos brilhando com uma satisfação distorcida. E cortou a perna de Matt com um canivete. Com quem você pensa que está se metendo? Seu verme? Matt, ainda se recuperando do chute inicial, caiu no asfalto, agarrando sua perna sangrando. Atordoadas por tamanha crueldade brutal, as mulheres não ousaram interferir mais, observando em silêncio horrorizado enquanto o carro de Ben acelerava, suas luzes traseiras desaparecendo na escuridão. A paralisia atonita foi quebrada por um novo e penetrante grito. O que vocês estão fazendo parados aí? A voz da senhora Albright, afiada de urgência, cortou a noite enquanto ela corria em direção ao Matt ferido. Vamos. Ajudem-no. Levem-no para dentro agora. Mas e o Ben? Gaguejou Harper, recebendo um empurrão firme e impaciente em seu ombro de sua chefe. Ele fugiu. Bom livramento, retorquiu a senhora Albright, sua voz cheia de exasperação frustrada. Deixe-o correr. Eles vão pegá-lo eventualmente. Você, Harper, pega as pernas dele. E Sarah, apoia a cabeça dele. Eles carregaram Matt cuidadosamente para dentro do café e o deitaram gentilmente em uma mesa de jantar resistente. A senhora Albright, com o olhar surpreendentemente firme, examinou meticulosamente o ferimento. Ela instruiu Sarah a buscar água e peróxido de hidrogênio. Está tudo bem. Graças a Deus. Ela afirmou, sua voz suavizando enquanto acariciava gentilmente o cabelo de Matt. Mais 1 centímetro e teria sido catastrófico. Como está? Não parece muito sério. Ele terá uma cicatriz respeitável. Claro. Mas isso não é nada para se preocupar. Cicatrizes sempre caem bem em um homem. Quando Sarah voltou com água e um kit de primeiros socorros, a senhora Albright limpou cuidadosamente o ferimento e enfaixou o rosto de Matt. Em seguida, ela disse a Harper para chamar uma ambulância. Mas Matt, apesar da dor, balançou a cabeça. Você está bem? Harper? Ele perguntou, tentando se sentar, agarrando seu estômago. Ele não te machucou muito? Harper segurou a sua mão trêmula e ofereceu um sorriso fraco e grato. Não. Ele nem me tocou. Ela respondeu, sua voz embargada de emoção. Obrigada. Matt. Tudo bem? Pessoal? Declarou a senhora Albright, olhando para Harper, Sarah e o agora enfaixado Matt. Vamos direto para a delegacia. Esse tipo de selvageria não pode ficar impune. Sarah, você pode pegar as imagens da câmara de segurança de fora? Tenho certeza de que nossas câmaras pegaram tudo. Com Matt cuidadosamente apoiado e as imagens cruciais garantidas, o grupo foi para a delegacia. Os oficiais ouviram atentamente seu relato angustiante. O testemunho trêmulo de Mira fornecendo uma narrativa poderosa em primeira mão.
corroborada pelas palavras abaladas de Herper e as imagens claras do sistema de vigilância do café. Só depois disso eles voltaram para a relativa paz do Daily Grind. O café. Embora ainda exibindo as evidências do caos. Com a mesa virada e o vidro quebrado. Agora parecia um santuário. Herper, Mira e a senhora Albright se acomodaram em um canto tranquilo do café. O esgotamento da noite finalmente os alcançando. A senhora Albright serviu xícaras fumegantes de café. O aroma rico fazendo pouco para acalmar a tensão, mas oferecendo um pequeno conforto. Eu te avisei. Sua boba, disse a senhora Albright. Aquele Ben. Ele é má semente. Assim como o pai dele. Então, já se cansou de brincar de amor agora? Como você sabia de tudo isso? Perguntou Herper. Sua voz sussurrada. Seus olhos arregalados com uma nova compreensão. Eu tive o infortúnio de me envolver com o pai dele. Uma vez, a senhora Albright tomou um gole lento de seu café. Depois se recostou em sua poltrona. O olhar fixo em algum ponto distante e invisível. Tivemos o que se pode chamar de romance. Sabe? Um caso sórdido que terminou mal. Eu era jovem então. Tão ingênua. E me queimei. Assim como você. O que você quer dizer? Herper pressionou gentilmente. Acomodando ainda assustada Mira em seu colo. Acariciando seu cabelo. Bem, quando eu tinha uns 20 anos. Conheci Arthur. O pai de Ben? Começou a senhora Albright. Sua voz suave. Contemplativa. Como se narrasse uma história de uma fotografia desbotada. Ele era 5 anos mais velho que eu e já era rico. Graças aos pais. Que fizeram fortuna com produtos importados. Eu realmente acreditava que éramos sérios. Que ele me amava. Que tola eu fui. Ele amava seus sapatos italianos caros muito mais do que jamais me amou. Mas isso... Claro. Ficou claro muito mais tarde. Porque ele precisaria de uma garota simples como eu. Mesmo que eu fosse bonita o suficiente. Então seus pais encontraram para ele um par adequado. Alguma atriz secundária ou uma modelo. E ele simplesmente me descartou. Assim. Em um único dia. A senhora Albright fez uma pausa. Seu olhar vagando para a janela. Perdida nas sombras do passado. E eu já estava grávida de 5 meses. E o que aconteceu com seu filho? Perguntou Herper. Sua voz mal um sussurro. Enquanto a senhora Albright fazia uma pausa momentânea. Você não. Eu não fiz nada. Interrompeu a senhora Albright. Um sorriso amargo e sem humor torcendo seus lábios. Eu não consegui. Eu apareci na casa da família de Arthur. Disse a ele que ia ter seu filho. E que quando essa criança crescesse, eu contaria a ela que canalha completo seu pai era. Um lampejo de dor crua cruzou o rosto da senhora Albright. Arthur ficou furioso. Ele se lançou sobre mim. Seus punhos voando. E me bateu muito. Acabou. Acabou em um aborto espontâneo. Lágrimas escorriam pelas bochechas enrugadas da senhora Albright. E o coração de Herper doía. Esta mulher que tanto fizera por ela. Agora estava sentada à sua frente.
arrasada. E Harper não sabia como confortá-la. Como alguém poderia consolar verdadeiramente uma mãe que perdeu seu filho? Havia sequer palavras para uma dor tão profunda? Meu pai, quando descobriu que eu estava no hospital, queria matar Arthur. A senhora Albright suspirou, enxugando os olhos com um lenço úmido. Eu o impedi. Levei tudo o que eu tinha. Eu não queria que ele carregasse esse pecado. Mas ele teria feito isso. Harper. Ele o teria matado. Eu sei. Ele já havia cumprido 7 anos por outro incidente. E ele teria feito de novo. Por mim e por seu neto. Ela balançou a cabeça. Uma tristeza profunda e cansada gravada em seu rosto. Mas tudo se resolveu. De certa forma. O pai de Arthur nos pagou uma quantia substancial, prometendo que nunca mais nos incomodariam se eu não apresentasse queixa e arruinasse a vida de seu filho. Eu não o fiz. Mas agora... Ela olhou para Mira. Seu olhar pesado de arrependimento. Agora eu me arrependo de não tê-lo feito. Tudo aconteceu de novo. Quem devolverá à mãe a esta menina? Ela olhou para a criança quieta e perplexa e começou a chorar. Harper. Com os próprios olhos úmidos. Reabasteceu a xícara de café da senhora. Albright gentilmente colocou seu próprio casaco sobre os ombros dela. Tocada por tamanha gentileza simples. A senhora Albright puxou Harper para um abraço apertado. Escute. Ela sussurrou. Sua voz feroz. Temos que fazer aquele canalha pagar pelo que fez. E a menina? O olhar da senhora Albright se suavizou ao olhar para Mira. Um lampejo de algo há muito adormecido se acendendo em seus olhos. Eu vou ficar com ela. Eu sempre sonhei em ter uma filha. Uma nota esperançosa e incerta entrou em sua voz. Você acha que eu seria uma boa mãe na minha idade? Você seria uma mãe maravilhosa. Afirmou Harper. Sua voz cheia de convicção. Eu não sei. Harper. Será que sou velha demais para esse papel? Questionou a senhora Albright. Um lampejo de dúvida cruzando seu rosto. Mira. Observando as duas adultas sussurrantes e chorosas. Se mexeu impacientemente em sua cadeira. Eu serei uma boa menina. Ela disse. Sua pequena voz sincera. Entendendo claramente a essência da conversa delas. Eu sempre ouvi minha mamãe. Por favor. Me tire do orfanato. E eu prometo que não vou decepcioná-la. Ela olhou para elas com uma súplica tão crua e sincera que os corações de ambas as mulheres se derreteram. Oh, meu passarinho! Murmurou a senhora Albright, estendendo os braços para a criança. Vem cá. Minha flor doce. Ela abraçou Mira com toda a força que pôde. Naquele exato momento, uma memória distante ressurgiu. Ela foi transportada de volta para aquele tempo distante. Quando era jovem e carregava uma criança por nascer sob seu coração. Mas agora, graças a esta noite estranha e até aterrorizante, Victoria Albright. Uma mulher bem na casa dos 50 anos. Sentia-se mãe mais uma vez. Vários meses depois. Um tipo diferente de calor preencheu o Daily Grind, substituindo a agitação matinal usual por um brilho suave de luzes de fada e o cheiro de pinho. Era véspera de Ano Novo. E o café estava fechado ao público. Transformado para uma celebração particular.
Tudo bem? Pessoal. Posso ter sua atenção por um momento? Anunciou a senhora Albright, batendo uma colher de chá contra uma taça de champanhe de cristal. Sua voz, geralmente tão imponente, continha uma ternura recém-descoberta. Não vou demorar. Sei que é quase meia-noite e todos vocês estão ansiosos para beber e comemorar. Mas terão que maturar. Afinal, eu sou sua chefe. Ela examinou seus funcionários silenciosos, que estavam de pé com taças de champanhe e espumante na mão. E um sorriso contente se espalhou por seu rosto. Como vocês sabem, este último ano foi e tanto. Continuou a senhora Albright. Um brilho atravessa em seus olhos enquanto olhava diretamente para Harper e Mira, que estavam sentadas juntas. Mira aninhada confortavelmente ao lado de Harper. Houve tristeza. Sim. Mas também uma alegria profunda. Alguém aqui quase perdeu uma perna e ganhou uma cicatriz bastante impressionante em uma batalha com um vilão que, felizmente, foi levado à justiça. E outra pessoa, em seus anos dourados, ganhou uma filha. Seu olhar varreu Harper. E outra pessoa ainda tem essa bela felicidade pela frente. Ela ergueu a taça, seus olhos brilhando. Então, meus queridos, proponho um brinde para continuarmos a compartilhar todas as nossas alegrias e tristezas, triunfos e desafios como uma grande família amorosa. À nossa família, ao Daily Grind e a um feliz ano novo. Saúde! Todos ecoaram, erguendo suas taças. Um cor de calor genuíno enchendo a sala. Todos trocaram olhares felizes. E foi só então que Harper notou o olhar intenso e significativo de Matt fixo nela. Ela brindou sua taça contra a dele mais uma vez. E ele se inclinou. Sua voz um ronco baixo. Algum plano para a véspera de ano novo depois daqui? Harper deu um gole em seu espumante. Um sorriso misterioso brincando em seus lábios. Ainda não sei. Ela respondeu. Seu coração palpitando. Você tem alguma ideia? O rosto de Matt, agora permanentemente marcado pela cicatriz irregular, iluminou-se com um sorriso brilhante e esperançoso. Ele esvaziou sua taça de um só gole. Eu gostaria de te convidar para um encontro. E exatamente um ano depois, naquele mesmo café, banhado pelo brilho suave das luzes e pelo doce aroma de doces frescos, Harper e Matt trocaram votos, começando sua própria história linda e entrelaçada.